Olá pessoal, no meu último vídeo eu fiz uma pausa ali forçada porque o vídeo parou ali e eu não pude mais continuar. Mas eu lembro onde eu parei. Eu falava sobre um exemplo do filme O Alto da Compadecida, onde João Grilo, né, dava uma gaita de presente ao cangaceiro, né? E que aquela gaita, depois dele morto, ele tocava a gaita e o capanga voltava, o cangaceiro voltava a reviver de novo. Sim, mais ou menos por aí. Então, a vida, a vida que a gente tem é essa aqui que a gente conhece, né? E muitas coisas nos são ocultadas. A gente vive num mundo da mentira, no mundo da ilusão. No caso, nós somos ocupados o dia inteiro. A nossa mente é ocupada o dia inteiro com tantos afazeres, com tantas preocupações, que propositalmente isso é feito para que não tenhamos tempo, né, de pensar, de imaginar, né, de criar nossa realidade, de criar nossa vida, de pensar em tudo. Isso é propositalmente para que não tenhamos uma vida própria, para que sejamos escravos, né, do sistema que aí está. Então, a morte, Deus fez tudo perfeito, sabe? E todos temem a morte. Deus fez tudo em perfeição. E você e eu estamos vivos. E não comparando mal, é só um exemplo. De repente alguém recebe um impacto forte, um acidente, ou recebe um tiro ou alguma coisa. Então, o todo que é o Deus vivo, né? Essa consciência viva, essa imaginação maravilhosa humana que é Deus, ela nos protege da dor nesse momento, sabe? E você sai tão rápido, mas tão rápido do corpo, que seu corpo entra num estado de adrenalina tão intenso que o impacto não permite que você sente dor. E a pessoa fica desmaiado, desacordado. Se não tiver morto, ele fica desacordado, mas ele fica fora do corpo, ele do lado do corpo. Que é assim, as experiências são assim, né? Não me pergunte como é Deus, como é a face de Deus, né? Ou como isso ocorre, né? Porque eu não sou teólogo. Apenas eu vivi minhas experiências através dos meus ensinamentos. Então eu sei que é mais ou menos assim que ocorre. Já passei por uma experiência de como é morrer. Acredite quem quiser acreditar. Mas é como você. Eu pensei que eu estava morto. Eu senti algo como você sente alguém. Você já esteve naquele sonho onde você está quase dormindo e alguém lhe tira, lhe puxa o tapete do chão e você está caindo, uma queda livre tão estranha, e você dá até aquele susto que você salta da cama e seu coração parece que vai sair da boca. É aquilo e mais um pouco. Você sente que você morreu, você sabe que você morreu. Você olha assim, você fala assim, eu estou morto. É uma coisa assim. Então quando você fica fora do seu corpo por algum acidente, ou está em coma, ou seja lá que jeito que for, então você olha para o seu corpo e seu corpo é horrível. Você não quer nem mais voltar para ele, de tão horrível que ele é. E você sabe que você é mais do que aquele corpo. Então você não sente falta, você se desliga completamente. Você não sente falta de pai, não sente falta de mãe, não sente falta de irmão, não sente falta de nada. Você se torna totalmente liberto.
E é assim que você quer viver. E é aí que entra o circo dos horrores, assim dizendo. Porque esses seres, eles são controladores disso tudo. Aí eles usam, né? Porque esses seres são antigos. E eles usam as metáforas, né? As analogias deles, todo esse sistema, para te convencer. Aí ele usa tudo que ele puder usar contra você, porque você tá ali, você não tá no seu corpo, mas você tá na sua consciência. Então você tá vivo, você é imortal. Agora você acredita que não é. Então ele começa a te trazer parentes, né? Que não existe mais. Eles fazem com que essa personificação venha até você. Ele traz tua avó, traz teu avô, teu pai, tua mãe, pessoas que já se foram da vida de alguém. E é assim que funciona. Um filho que a pessoa perdeu. E assim eles vêm, convence a pessoa que a pessoa precisa voltar para aquele corpo e tal, coisa assim, quando tá no caso que a pessoa tá em coma profundo e que não morreu e que aquele corpo ainda pode ser restaurado e a pessoa pode voltar para ali. Caso contrário, né, que ele fala que a pessoa tem que voltar para cumprir a missão, porque a missão dela não acabou e tal, e assim por diante. Já ouvimos esse monte de história por aí, todas são reais. E no outro caso, quando o corpo não tem mais jeito de recuperação, é onde entra a lei da suposta reencarnação, né? Eles convencem você a fazer um processo, a voltar para a vida, porque sua vida não acabou, sua missão aqui não acabou, e para trazer você através do nascimento. Eles têm como fazer isso, né? E você não sabe, você não é porque você tá ali naquele, em uma alma, um espírito, né? Que você não tem um corpo físico, né? Mas você, por estar ali, você não tem, porque você está em outra dimensão. Você não precisa de usar o seu corpo. E você não tem ideia de, você não tem ideia de percepção do verdadeiro Deus, porque se você soubesse quem era Deus de verdade, se tivesse a consciência pura de quem é Deus realmente, jamais você faria essa volta, né? Então é aí que você sabe, porque mesmo lá você está sendo enganado por eles. Eles vão te enganar, né? Eles vão te manipular. Eles vão fazer com que você volte. E você acaba voltando. E você vai voltar porque a consciência suprema quer que você volte. Não porque eles estão manipulando, né? Porque a consciência, que é Deus, que tudo é e tudo existe, que é você, que habita em você, e você é esse tempo vivo, eu e você somos esse tempo vivo de Deus. Então você vai voltar para poder ter essa percepção. E a maioria das pessoas que voltam, né, nos corpos que foi de acidente, ou de seja lá de que forma que for, deu um derrame, alguma coisa, e a pessoa ficou em coma, ficou na UTI. Então, de certa forma, essas pessoas voltam e voltam diferente. Elas já não voltam mais como era antes. Elas têm uma nova percepção de vida. Então, o que eu quero dizer com isso é que todos nós, todos nós de A a Z, somos enganados. Eu precisei de exatamente 45 anos para me descobrir o que era escravidão. Eu não imaginava o que era escravidão. Para mim, escravidão era você trabalhar forçado, é você viver num sistema onde você trabalhava forçado e assim por diante, aquelas histórias que a gente conhece no livro. Mas um escravo humano é o que somos, né? Que supostamente, né, entre aspas, dizem que somos livres. Na realidade, nós não temos liberdade, nós não somos livres coisíssima nenhuma. Todos nós somos escravos, né? Então alguém me disse: não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu vou daqui para ali, vou acolá, né? Eu pego um ônibus, pego um avião, vou atravesso o outro lado do mundo, vou aonde eu quero, chego a hora que eu quero, eu sou dona do meu corpo, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, o tempo bom. Isso é aparência. Aparentemente você faz isso. Você vai aonde quer, na hora que aparentemente, mas você é um escravo, você é preso, você não é dono da sua vida. Por que você não é dono da sua vida? Em primeiro lugar, como eu falei para você, eles nos ocupam o tempo todo com preocupações de pagar conta de água, luz, aluguel, hipoteca, prestação de carro. Você precisa disso, você precisa daquilo. Você passa a vida inteira
ocupado com essas necessidades, porque tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido e vice-versa, né? E assim vai por diante, tanto o homem quanto a mulher. Você passa o tempo inteiro com essas preocupações que você não é dona da sua vida. Você não é dono nem dono da sua vida. Você não tem uma vida. Você não vive a vida. Você vive momentos que acha que você é liberto. Você não é livre. Você nunca parou para pensar que você não tem um pensamento seu? Você não tem um pensamento seu. Todos os seus pensamentos são induzidos por algum tipo de. Hoje temos a tecnologia dos smartphones, a tecnologia da internet e tudo à nossa volta, das TV novas e tudo mais, as propagandas de rádio e TV. Então somos induzidos o tempo inteiro a comprar, 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 gastar com isso, gastar com aquilo, com coisas que não precisamos. Então estão sempre induzindo nós e quando não nos atinge diretamente os filhos e as pessoas que estão à nossa volta. Porque o filho quer isso, precisa disso, precisa daquilo, quando na realidade é tudo uma ilusão e você fica escravo desse sistema o tempo inteiro e você não é dono da sua vida. Você não tem um pensamento próprio. Então, quando eu descobri isso, eu falei assim: caramba, eu não sou dono da minha vida. Eu não tenho um pensamento próprio. Então eu sou livre só na aparência de uma falsa ilusão, de uma falsa liberdade de subir e ir aonde eu quiser ir e voltar. Mas eu descobri que mentalmente eu não sou livre. Eu não sou livre, eu não tenho minhas próprias escolhas mentais. Eu não tenho minhas próprias escolhas dos meus pensamentos. Eu não posso fazer meus próprios pensamentos. Eu nem sequer consigo pensar, porque isso não é me condicionado. Isso eu não tenho esse tipo de condição, porque tudo isso em mim é manipulado. Assim como eu descobri que o Deus que eu adorava era um Deus falso. Eu passei a vida inteira enganado, adorando um Deus, um falso Deus, né? Acreditando num falso Deus, acreditando num falso filho de Deus, acreditando numa falsa mãe de Deus, de tudo, eu acreditei em tudo. E mal sabia eu que eu era enganado. Eu imaginava que eu sabia de tudo, que eu tinha conhecimento de tudo. Eu acreditava porque eu conhecia a Bíblia, porque eu li a Bíblia não sei quantas vezes, e os evangelhos e vários estudos, e fiz curso disso, curso daquilo. Eu acreditava que eu era senhor do meu destino, que eu era o homem que sabia das coisas. Até depois que eu vim ter o conhecimento sobre magia, né? Então eu acreditava que eu tinha um conhecimento sobre Deus. Quando eu vim conhecer, procurar estudar sobre simbologia, sobre deuses, demônio, diabo e essas coisas todas, e vim estudando e sobre os anjos e tudo mais e quem eu sou, né? Quando eu descobri quem eu sou nessa ponta da ponte, que eu vim descobrir quem eu era, aí foi aonde eu tive mais a loucura. Entrei mais na loucura ainda de saber que isso tudo aqui era, eu tinha mais um engano e era enganado duas, não uma vez, mas duas. E quando eu cheguei nessa conclusão, eu venho e descubro que tudo isso não passava de uma farsa, onde eu era a oração que eu acreditava, estava orando, pedindo a Deus, não era uma oração, era uma falsa, era só palavras lançadas ao vento, palavras que não tinha fundamento. Quando eu fazia minha suposta oração, pedindo a Deus isso ou aquilo, ou agradecendo por isso, aquilo, eu sabia que eu estava agradecendo um falso Deus, eu não sabia que eu estava agradecendo um falso Deus, eu pedindo por eu ser merecedor, porque se eu fosse bonzinho, eu tinha isso, eu tinha que ter aquilo, eu tinha que ser bonzinho, tinha que ser merecedor disso, merecedor daquilo, porque se eu não fosse merecedor disso, ou não fosse bonzinho por isso ou por aquilo, se eu não seguisse as regras, o evangelho, isso e tudo mais, eu ia pro raio que eu parto, eu ia pro inferno, eu ia por isso, porque Deus estava ali para me condenar, eu acreditava num Deus lá do céu, de barba, um senhorzinho de cabelo branco e os anjinhos lá, pronto para me meter o ferro lá e daí por diante. Então, essa é a imagem que todo mundo tem de Deus. E se você for pegar o estudo da Bíblia hoje para olhar, ter um pouco de discernimento da coisa, você fica louco, porque você vai lá no Novo Testamento, você encontra vários escritos lá e uma hora o Novo Testamento inteiro fala de um Deus carrasco, um Deus que perpetuamente vingador, um Deus que dá ordem para matar, um Deus que ordena ali reis, né, para destruir nações, destruir crianças, destruir mulheres, onde tem histórias ali no Antigo Testamento que o rei tira a criança do bucho da mãe na ponta da espada e elimina a criança e por assim por diante. Ter essa atrocidade toda e a atrocidade com as mulheres, que hoje muitas religiões
martiriza a mulher, é um horror. Então, daí por diante. Então, você fica perdido nessa situação toda. Quando você vem para cá para o Novo Testamento, você já vê um Deus completamente diferente, mas não deixa de ser o mesmo Deus do Antigo Testamento, porque aquele Deus lá era um carrasco e o de hoje do Novo Testamento não é, né? Então, essas coisas eu ficava me perguntando. Aí depois que eu vim ter o conhecimento, eu vim ter o entendimento, né? Que as coisas foram amadurecendo na minha mente, que eu vim recebendo os conhecimentos, que eu vim recebendo, né? Toda a doutrinação correta. Aí eu fui tendo a percepção, fui tendo a clareza na mente. Aí logo depois de 45, agora quando eu falo 45, porque é 45 anos, eu tenho 45. Então eu levei 45 anos para descobrir que eu estava no mundo do engano. E sabia que a lei do. Quando eu fui para magia, né? Que eu fui cotado para ir para magia, eu achava que eu estava por cima da carne seca e tal, e que eu estava entendendo disso, que eu estava entendendo aquilo, que agora sim eu achei meu caminho, pam, pam, pam. Na verdade, eu descobri que eu estava totalmente no caminho do erro novamente, que eu estava no outro caminho, num caminho oposto e normalmente e ao mesmo tempo igual, né? Eu sabia que eu tinha o dom daquilo tudo, e aquilo é natural, ter o dom daquilo, mas eu sabia que eu também não precisava daquilo. Eu não precisava de nenhum tipo de poder, nenhum tipo de bruxaria, nem aprender nenhum tipo de bruxaria, nem feitiçaria, nada. Nenhum mantra, apesar de que eu aprendi muita coisa e depois que eu aprendi, não quer dizer que eu vou usar, que eu sei que eu não preciso dessas coisas. Então, eu era sequestrado durante todas as noites, por várias noites, eu aprendi muitas coisas. E depois que eu aprendi, eu parei, esses sequestros pararam durante a noite, esses abusos e essas coisas todas. Então eu precisei passar por essa série de coisas para descobrir o meu verdadeiro Deus. Então hoje eu não preciso provar para ninguém o verdadeiro Deus que eu sirvo, porque eu, para mim descobrir isso, você pode descobrir. Você não precisa passar pelo que eu passei. Você não precisa acreditar numa só palavra que eu estou dizendo aqui. Apenas eu quero que você acredita em si. Acredite em si. Se você acredita em Deus, acredite em si próprio. Porque eu e você, nós dois que estamos aqui, todo mundo, quando eu falo nós dois, é eu de lá e você de cá. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então não buscai fora o que está dentro. Porque o Deus que você busca do lado de fora é um falso Deus. Não importa se você vai à igreja, não interessa onde você vai. Se você acha que eu estou errado sobre isso, você para pensar e olha as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: quando disseis que o homem, o filho do homem está ali, ou está aqui, ou está lá, vamos, não creia, não vá, porque o Deus está dentro do homem. Jesus Cristo bate nessa tecla o tempo inteiro. Se você pegar todas as escrituras, você vai ver que ele diz isso, né? Vós sois o templo e a morada do Espírito Santo. Quando a samaritana aborda ele e disse: onde devemos adorar o Pai? Aqui nessas montanhas ou lá em Jerusalém? Ele falou: mulher, chegada a hora e agora. Não devemos adorar a Deus nem lá e nem aqui. Você deve adorar a Deus dentro de você, em espírito e verdade. E a hora é agora. Então não existe o amanhã, não existe o ontem, existe o agora. Adora a Deus agora, em espírito e verdade. Então, porque Deus, Jesus disse, o Filho de Deus disse, né? Vós sois o templo e a morada de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Então, todos os místicos, todos esses gurus mentirosos e os que é sério também, todos eles sabem dessa verdade. Todos conhecem essa verdade e enganam todo mundo. Quando alguém lhe cobrar dinheiro para lhe ensinar sobre Deus, lhe falar sobre Deus, sobre cura, sobre isso, sobre aquilo, não importa qual tipo de coisa do universo que alguém vai te falar, sobre coisas místicas, coisas ocultas, se alguém te cobrar para falar sobre um Deus, te ensinar uma coisa sobre Deus, e essa pessoa te cobrar sobre isso, você pode ter certeza que essa pessoa é falsa. Ele é os falsos mestres, são os falsos doutrinadores, os falsos profetas, são esses o anticristo. Porque o verdadeiro Cristo está dentro de cada um de nós. Deus, o Pai, o Filho, não virá de lugar nenhum. Jesus Cristo não virá de lugar nenhum. Jesus Cristo já está dentro de cada um de nós. Ele é o Cristo vivo, Deus vivo, ele está dentro de cada um de nós. Então basta você olhar para si mesmo e você verá Deus. Então, se você, enquanto você não reconhecer esse Deus e não ver esse Deus e não ter um encontro com esse Deus, você vai ficar perdido no tempo, você vai ficar indo e voltando a você e eu vou ficar sendo manipulado por esses seres que aí estão. Então, esse é o propósito desse vídeo, é falar para você, porque não vale a pena nenhum tipo de feitiçaria, de bruxaria, você fazer parte de nenhum grupo, de clube disso, clube daquilo, sociedade secreta, você ser o maior bruxo da vida, o maior mago. Não.
o maior feiticeiro. Isso é tudo ilusão, isso é tudo coisa ilusória, isso tudo é falso. Nada existe. Então, para finalizar aqui, não existe, não existe Deus fora do homem. Não existe Deus fora do homem. Deus e o homem, Deus e o homem é um só. Você acreditando ou não? Porque a promessa de Deus para o homem é: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus desceu para o homem para que o Deus experimentou ser homem para que o homem experimentasse ser Deus. Essa é a promessa que está na Bíblia. Essa é a promessa que está nas escrituras sagradas, ainda que você não entenda. Uma palavra, uma vírgula disso aqui, ainda que você me ache um herege, ainda que você me ache que eu sou o profeta da mentira. Eu não sou profeta. Eu não sou profeta. Eu não sou apóstolo de nada. Eu não tenho título nenhum. Eu não trago título nenhum. Apenas eu estou passando para você o que é verdadeiro, o que está dentro do meu coração, o que eu aprendi. Você não é obrigado a seguir meu caminho. Você não é obrigado a seguir minhas palavras. Você não é obrigado a ser igual a mim. Você apenas tem que fazer a sua investigação por si própria. Investigue as palavras, investigue o texto, investigue as escrituras sagradas. Vá lá, busque, olhe e veja, porque você vai ler as escrituras, você vai interpretar de uma forma completamente. Por isso que o mundo hoje está todo um mundo completamente martirizado. Hoje os dois personagens mais martirizados, mais sofredor na Bíblia, são dois personagens, um é Eva e o outro é Judas. São dois injustiçados na Bíblia, Eva e Judas. Ah, o que você está falando, João? Você é louco. Não, eu não sou louco, eu conheço o significado deles dois, é por isso que eu falo. Porque a mulher, quando eu falo mulher, a mãe, que é você que está aí do outro lado, hoje você é totalmente injustiçada por causa de uma má interpretação, é, de uma má interpretação proposital. E a mulher hoje sofre, né, na pele, né, esses, esses martírios, esses preconceitos pelo mundo inteiro. A mesma coisa é Judas. Então as pessoas martirizam Judas, porque Judas é o traidor, mas ninguém explica o motivo disso. Ninguém explica o porquê. Então hoje uma mulher, ela hoje dentro da igreja, a mulher, em certas igrejas, ela usa um véu, onde é que ela não pode falar, que ela tem que ser obediente, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. Então toda a maldição de prostituição, de tudo cai na cabeça da mulher. Na cabeça do homem não cai nada, mas na cabeça da mulher cai tudo. Por quê? Por causa de uma má interpretação, propositalmente, para martirizar a mulher. Quando Deus fala homem e mulher na Bíblia, ele não está se referindo na Bíblia, quando fala homem e mulher, não está se referindo ao homem de carne, eu e você. O significado é bem maior, bem maior. E cada personagem dentro da Bíblia tem o seu significado. A Bíblia é um livro alegórico. Ela não é um livro de história. É um livro da alma do homem. Então cada personagem ali significa um holofote na vida humana. Cada um ali, seja ele Moisés, seja Abraão, seja Isaac, seja Jacó, seja Josué, seja quem for Jesus, seja quem for João, Pedro, Paulo, cada um ali representa um aspecto da vida humana, a história da alma humana. Não está contando algo que para ser interpretado como o fim do mundo, como o fim dos tempos e assim por diante. Então, se você pega o Apocalipse é uma maravilha, é algo maravilhoso que é interpretado de uma forma errônea. Então as pessoas acreditam no fim, que vai acabar, que Deus vai destruir tudo, que tudo vai ser destruído, que as coisas vão para o inferno, não. Ali é uma história mística, a história mística da alma, assim como toda a Bíblia inteira, ela é uma história mística da alma e precisa ser compreendida. Então é isso que eu estou falando para você. Vale a pena você estudar, tudo vale. Você descobrir e ter os seus experimentos, sim, mas com responsabilidade. Porque amanhã ou depois o seu arrependimento pode ser grande, ainda que você aprenda com isso. Não estou dizendo que você vai ser condenado ao fogo do inferno ou coisa desse tipo, nada disso. Sim, tudo na vida tem um preço, mas você pagará esse preço pela sua própria consciência que irá lhe julgar. Então, hoje eu estou aqui fazendo esse meu depoimento, mostrando a vocês que eu passei por uma série de coisas que hoje
tem coisas, tem segredos na minha vida que eu não abro para ninguém porque não é de interesse eu abrir esse tipo de, esse tipo de segredo a ninguém. Coisas que eu guardo dentro de mim, experimentos, né? Coisas que, da minha vida, né? Oculta que eu tive experiência clara de coisas que eu sei no que eu me transformei, no que eu vi, onde eu vi as trevas, onde eu desci. Eu posso dizer para você que eu desci, sim, no fundo do abismo. Eu fui no inferno de corpo e alma. Eu fui de corpo e alma. Eu tive de frente de coisas que vocês nem sequer imaginam. E eu não desejo que vocês tenham uma, um encontro com esses tipos de seres. Porque eu desci ao inferno, eu fui até lá, eu fui até o abismo, eu posso dizer. Quando eu falo inferno, é um inferno físico, inferno de físico, não estou falando inferno espiritual. Porque o inferno espiritual você já vive dentro de você o tempo inteiro. Então você vive esse combate, né? O tempo inteiro. Então é isso que eu quero finalizar com essas palavras e desde já eu agradeço a todos vocês. Esse é mais um registro da minha vida, mais um registro da minha história. E no próximo capítulo terá mais.